PSDB de São Paulo. Senhor presidente, eu queria aqui me reportar ao resultado das eleições. No último domingo, os brasileiros foram às urnas para, em segundo turno, decidirem aquelas cidades onde os prefeitos, onde a eleição foi encaminhada para um segundo turno de votações. E aí, senhor presidente, já de posse dos resultados finais da eleição 2016, algumas conclusões podem ser tiradas. Isso foi muito comentado por todos os analistas, todos os especialistas em política, que falam da reprovação da população brasileira aos políticos. Mas mais que isso, senhor presidente, não dá para esconder que essa reprovação, grande parte dessa reprovação, deputado Eduardo Cury, se deve ao modelo que foi implementado no Brasil nos últimos 13 anos. Modelo que gestou o mensalão, modelo que gestou o petrolão, modelo que quebrou os fundos de pensão brasileiros, modelo que usou recurso do BNDES para financiar obras em diversos países, obras que certamente não são de interesse do nosso povo. E essa reprovação a esse modelo implementado pelo Partido dos Trabalhadores, ela teve resultado agora nessas eleições, quando o PT caiu de pouco mais de 600 prefeituras para 246 prefeituras, encolhendo mais de 60%. Esse partido, senhor presidente, que foi o pai de todos esses desgovernos praticados ao longo desses últimos 13 anos, amargou nessa eleição a reprovação. E junto com ela, a reprovação do discurso demagógico do golpe, que o povo brasileiro não engoliu. O discurso demagógico de que o atual governo trabalha para banqueiros, quando, nos seus 13 anos, à frente do governo federal, o PT, nas pessoas do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, pagaram, senhor presidente, só de juros e amortização da dívida, 15,9 trilhões de reais. Aliás, foi quem mais pagou dinheiro, quem mais pagou para os banqueiros nesse país foram os governos do PT. Então, senhor presidente, é bom que se diga que existe, sim, uma busca, uma ansiedade, uma expectativa por uma mudança da classe política. E essa mudança ela está acontecendo. Vide aí as diversas fases da Operação Lava Jato. Mas mais que isso, senhor presidente, nessa eleição de 2016 mostrou claramente que o PT não consegue mais enganar a nossa população. E aí eu vi aqui, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, assim como também o deputado Hildo Rocha, que mantiveram o debate no Parlamento brasileiro. Porque por força de manobras regimentais, a deputada Érica Cocai tentou impedir que o Parlamento brasileiro, o Parlamento brasileiro que tem a representação da população do nosso país, segundo a deputada Érica Cocai, não deveria funcionar no dia de hoje. Talvez por conta da ressaca, da grande derrota que o PT teve em nível nacional, saindo de um partido médio para um partido nanico. Então, senhor presidente, eu queria aqui fazer essa avaliação, dizer que o discurso demagógico do golpe foi enterrado junto com o resultado das eleições, assim como enterrou boa parte dos discursos que são levantados nessas tribunas pelo Partido dos Trabalhadores. Esses que ganharam a eleição com o recurso da Petrobras, com o recurso dos fundos de pensão, com o recurso do BNDES, com recurso de diversos outros casos de corrupção, hoje não conseguem mais enganar o Brasil. E aí, senhor presidente, essa casa agora vai viver um novo momento, um momento de reconstrução. É hora de, juntos, aqueles parlamentares, não os que trabalham pelo quanto pior, melhor, como nós vimos aqui o PT voltar às suas origens. O mesmo PT que votou contra a Constituição Federal, contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, votou contra o Plano Real, agora trabalha contra o Brasil. Então é a hora de todos os parlamentares que pensam no país, que querem ver o Brasil novamente nos trilhos, ao contrário do PT que colocou o Brasil no mesmo caminho que a Venezuela, que a Grécia, que a Argentina. Então é hora desses parlamentares que têm compromisso com o nosso povo de mãos dadas, fazer com que esse país volte a recuperar a credibilidade
que volte a fazer com que o emprego cresça, que volte a fazer com que a economia brasileira ela volte a frutificar. Então, senhor presidente, eu quero aqui finalizar essa análise, né, e dizer que quem venceu essa eleição foi só o PSDB. O PSDB certamente foi o grande vitorioso da eleição. Hoje comanda mais de 34 milhões de brasileiros. Assim como o PMDB, que comanda hoje mais de 1000 municípios. Mas venceu o discurso da verdade. O discurso daqueles que não defendem, né, ou que não acobertam aquilo que se passou ao longo dos últimos 13 anos. E aí, senhor presidente, para finalizar, dizer que é hora de darmos as mãos para reconstruir aquilo que o PT destruiu ao longo desses 13 anos de desgoverno. Então, senhor presidente, quero aqui encerrar, pedir a divulgação desse discurso na Voz do Brasil e, se possível, passar o restante do tempo para o deputado Eduardo Cury fazer uso pela liderança do PSDB. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.